E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Giro do Pêndulo. Eu sou Leandro Roque, terapeuta holístico em radiestesia e radiônica e estou aqui para compartilhar com vocês mais um relato de caso, de consulta com a mesa radiônica. E quando a gente fala sobre isso, sempre traz uma lição para a vida, a gente adquire mais consciência a respeito de energia, temos a chance de descobrir o que está por trás das dificuldades que nós vivemos e nem fazemos ideia. Na mesa, isso é identificado e é tratado para que um padrão negativo seja revertido e a vida possa fluir. Esse trabalho é sobre isso. Então, no caso de hoje, aconteceu o seguinte: uma cliente me procurou relatando viver uma relação abusiva. Não era um casamento, era um namoro e não tinha agressão física, mas era a situação de um namorado querer ficar controlando a vida dela, controlar os passos, não deixar ela fazer o que ela queria, não deixar ela fazer o que ela precisava fazer. E ela numa situação difícil. E isso acontece pra caramba, né? Então eu acredito que esse vídeo vai ser útil para muita gente, para você entender até mesmo como a mesa pode te ajudar se você sentir aí, né? Que bate com você, tá? Então a cliente estava nessa situação e ao mesmo tempo, diante da ideia de terminar o relacionamento, batia um sentimento de culpa. Isso parece contraditório, né? Porque a pessoa então não está feliz dentro de um relacionamento abusivo, e aí a gente entende que alguma coisa errada está acontecendo, né? Que o buraco é mais embaixo, geralmente um caso desse é complexo, é um atendimento mais demorado. Comecei a trabalhar então para a cliente, coloquei as informações dela na mesa, peguei o pêndulo e comecei a pesquisar, fazer as perguntas que são importantes aqui, né? Em um caso como esse. Percebi de imediato que ela estava em um desequilíbrio emocional, e não é para menos, né? Dificilmente uma pessoa estará equilibrada emocionalmente dentro de uma relação abusiva, então esperado. Mas também o pêndulo mostrou desequilíbrio espiritual, e aí a gente entende que algo mais está acontecendo. Seguindo as perguntas, identifiquei que ela tinha um desequilíbrio energético proveniente de vidas passadas, e o pêndulo apontou para 2 encarnações atrás. A situação de um outro momento existencial, então, se misturando com o presente. E aí me ocorreu, então, a cliente numa relação abusiva, vivendo uma situação de desequilíbrio espiritual relacionado a vidas passadas. Peraí, isso tem relação direta com o caso dela de hoje, com esse namoro? O pêndulo confirmou, então sim. O que nós concluímos? Que esses dois, então, a cliente e o namorado, já estiveram juntos no passado, já se conheciam de outras encarnações, há 2 encarnações, mais especificamente. Então já estiveram juntos. É, portanto, um reencontro de almas aqui, né? E havia também uma situação de pacto entre eles. E a gente precisa tomar cuidado com essa palavra, porque falou em pacto, muita gente já pensa que é coisa com capeta, que envolve sangue, e nem sempre. Sabe aquela coisa? Até que a morte nos separe? Isso é um pacto. Juras de amor, promessas, isso cria laços energéticos fortíssimos, tá? Então existia essa situação entre eles, já de vidas passadas. Então eles se reencontraram, provavelmente como uma nova chance da vida para viverem harmonicamente. Mas o que aconteceu aí? Nós entendemos então com esse pacto do passado e promessas que não foram cumpridas, isso gerou ali uma pessoa que se sentiu prejudicada diante da atitude da outra pessoa de não cumprir o que prometeu. E nós ligamos os pontos aí. Quem estava se sentindo prejudicado? O namorado. Quem é a pessoa que não cumpriu as promessas? A cliente. Então, o namorado está nesse papel que acaba sendo de um obsessor. E acontece muito isso mesmo em um relacionamento abusivo. Obsessão. Quando a gente fala em obsessão, muita gente acha que é só envolvendo o espírito, né? Energia intrusa, obsessão espiritual, e não, tem a obsessão também que é de encarnado para encarnado. Quando temos uma relação abusiva, uma pessoa controlando a vida da outra, essa pessoa está sendo um obsessor da outra pessoa que está sendo obsediada. Então, estava acontecendo também isso entre eles. Então é o seguinte, como eu falei, provavelmente chance da vida, mais uma oportunidade de eles viverem harmonicamente, mas não está funcionando. Por quê? O namorado está reagindo mal, ainda está nos ressentimentos do passado, agindo como esse cobrador do passado. E por que a cliente sente culpa? Porque ela sabe que não cumpriu as promessas do passado, então fica o sentimento de estar devendo e precisar pagar.
e aí tem o namorado que cobra e que fica lembrando dessa dívida espiritual, isso tudo está no inconsciente, são informações que estão no nosso espírito, mas a gente sente. Olha o que estava acontecendo com essa cliente. Por que a sensação de culpa, o sentimento de culpa e não conseguir reunir forças para terminar uma relação abusiva? Porque é essa sensação de devedora. Mas não adianta, duas pessoas não têm como viver bem assim. Então é uma situação que não está fazendo bem nem para ela e nem para ele. Precisamos tratar essa condição. E o que envolve a harmonização radiônica nesse caso? Primeiro, tirar a cliente do processo obsessivo, para que ela tenha clareza. Opa, agora estou sentindo mais da minha própria energia e consigo ver mais claramente o que está acontecendo. Agora está mais nítido para mim que uma atitude diferente é importante aqui. A pessoa começa a compreender a situação e começa a se encorajar para ter uma atitude que não está conseguindo ter, porque está envolvida nessa energia de um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. Então, na harmonização, a gente trata essa condição em primeiro lugar, para que a cliente saia de um processo obsessivo. A gente vai colocar uma harmonização desse fato de vidas passadas também. Tratar o desequilíbrio energético de vidas passadas. Para quê? Para que o impacto disso seja reduzido no presente. E uma terceira situação, que é importante aqui também, é um divórcio energético, com o consentimento da cliente. Eu, por conta própria, não faço isso. Mas eu explico a situação. Se a cliente me disser, realmente, eu quero que você faça, é importante para mim, eu sozinha não estou conseguindo, preciso da ajuda, eu faço. O que é o divórcio energético? Desvincular a energia de duas pessoas que estão vivendo mal juntas. Não está sendo bom para nenhum dos dois. Então, esses laços criados no passado, lá pelos pactos, pelas juras de amor, precisam ser rompidos para que cada um fique dentro da sua própria energia e a partir daí ambos entendam se devem mesmo tentar algo juntos ou não. Não significa separar duas pessoas um divórcio energético. Significa romper ligações negativas entre duas pessoas, para que cada um sinta mais de si. E tem um cachorro que tá por aí, ó, latindo pra caramba no meio do vídeo, né? E aí, então, consigam tomar decisões que sejam realmente saudáveis. Bom, agora tá certo, beleza, entendemos a situação, vamos nos dar mais uma oportunidade, mas a gente não vai cair nesse erro. Do jeito que estava, não podia ficar. Esse é o trabalho. Então, olha o que está por trás, né, de uma relação abusiva. Às vezes é situação de vidas passadas, tem processo obsessivo, e a gente vai muito além com essas pesquisas aqui. Uma cliente dessa, em uma sessão de mesa, resolve a vida dela? Provavelmente não. Eu consigo tirá-la da dificuldade, ela fica mais firme para entender a situação, para agir, mas ela pode ter recaídas. Por quê? Esses laços são muito fortes e a gente está falando de uma situação de vidas passadas de duas encarnações. Então, assim, em um giro de pêndulo aqui, em uma sessão de mesa, dificilmente resolve a questão. A pessoa precisa do quê? De um tratamento, de um acompanhamento, de manutenção da energia. Então eu indico, eu explico exatamente assim para ela. Olha, te harmonizei, agora a situação é essa, vai ficar mais claro para você, mas você vai observar. E existe a indicação de retorno para você. Aí vai da própria pessoa continuar se tratando ou não. Eu faço a minha parte, que é passar a informação. Aí a própria pessoa tem que fazer o movimento dela, né? Assim como fez o movimento de vir para a consulta, também fazer o movimento de dar sequência ao tratamento para ficar bem, para poder viver melhor, para não cair na situação em que estava antes. Aí é de cada um. Mas esse é o trabalho, esse foi o relato de hoje. Gostou? Me conta aqui abaixo o que você achou dessa história. Se você se identificou de repente com a situação, ou se você conhece alguém que passa por uma situação dessa, a pessoa que está em uma relação abusiva, sabe que não está saudável, quer terminar, mas sente culpa. Por quê? Olha o caso dessa cliente aqui. Compartilhe esse vídeo, leve essa consciência adiante, tá? E para quem precisar de consulta, é só me procurar pelo Instagram, @girodopêndulo. Dá para me chamar lá no direct e a gente faz um agendamento para colocar na mesa o que devemos colocar e tratar. E por hoje é só, gente. Muito obrigado por estarem aqui, um abraço e até a próxima oportunidade.